Hoje pode ser o instante em que sua vida toma um rumo diferente. A quantia que você tanto deseja alcançar não está fora do seu alcance. Ela apenas aguarda o momento em que você decide se erguer com firmeza, encarar a existência com decisão e afirmar: chegou a minha hora. É tempo de parar de observar os outros prosperarem, enquanto você se pergunta quando será chamado para viver a mesma experiência. O tempo certo é agora. A abundância não favorece os considerados afortunados. Ela responde: aqueles que se mostram determinados. O fato de você estar aqui já revela que existe dentro de si uma força que se recusa a se conformar com uma vida limitada. Inspire profundamente, eleve sua vibração e prepare-se, porque o universo deseja colocar em suas mãos muito mais do que você sonha. Antes de prosseguir, declare ao universo a sua prosperidade. Escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, pois toda transformação começa na forma de pensar. Quando a mente se alinha com a riqueza, o mundo ao seu redor começa a se transformar. Sinta essa certeza dentro de si e compartilhe nos comentários: eu tenho uma mente milionária. Eu deixarei um coração como sinal de apoio à sua caminhada. O caminho em direção à verdadeira prosperidade financeira não se resume a acumular bens. Trata-se de uma mudança profunda no modo de pensar e no espírito. Dinheiro não é apenas um recurso físico, mas uma ferramenta sagrada colocada em nossas mãos para multiplicar o bem e gerar impacto positivo. Quando compreendemos essa verdade, enxergamos que cada escolha financeira carrega uma energia capaz de direcionar o fluxo da abundância ao nosso redor. Ao agir em sintonia com princípios de generosidade, serviço e investimentos conscientes, forças invisíveis começam a agir. Portas se abrem, oportunidades aparecem e situações inesperadas florescem. Tudo nasce de uma transformação interior. A maneira como você lida com o dinheiro reflete a vibração que emite. Se as suas decisões são guiadas por medo ou insegurança, essa mesma energia retorna para você. Porém, quando escolhe confiar, sabendo que a provisão é contínua e inesgotável, cria ao redor um campo magnético de expansão. Esse campo se fortalece por meio de atitudes diárias. Substituir pensamentos limitadores por afirmações de poder como: eu sou uma fonte inesgotável de prosperidade e o dinheiro chega a mim com facilidade. É um exercício de reprogramação mental. Essas palavras funcionam como chaves que desbloqueiam um novo nível de consciência, desfazendo crenças antigas que ligavam riqueza à culpa, ao egoísmo ou à dificuldade. E mudança da mentalidade é o terreno fértil onde a abundância floresce. Porém, essa colheita só se sustenta com sabedoria. Ter recursos é um presente, mas utilizá-los com propósito é o que transforma alguém em verdadeiro canal de prosperidade. O livro de Provérbios ensina que devemos honrar o Criador com as primícias de nossa renda. Isso vai além da oferta material. É um convite para viver em gratidão e reverência em cada ciclo financeiro. Quando escolhemos compartilhar antes de acumular, mostramos ao universo que estamos prontos para receber ainda mais. Embora possa parecer um desafio no começo, especialmente para quem cresceu cercado de pensamentos de escassez, essa prática é libertadora. Pense em uma semente. Ela não frutifica de imediato, mas exige cuidado, paciência e entrega. O mesmo ocorre com seus investimentos, sejam espirituais, pessoais ou coletivos. Se este conteúdo está tocando seu coração, clique no botão Valeu logo abaixo e apoie o nosso trabalho. Sua colaboração é essencial para que possamos continuar trazendo mensagens que inspiram e ajudam tantas pessoas a conquistarem prosperidade. É importante lembrar que a abundância não se restringe ao aspecto financeiro.
A verdadeira riqueza se revela em diversas áreas da vida: uma saúde vibrante, relações equilibradas, propósito definido e a sensação de realização pessoal. Dentro desse cenário, o dinheiro deixa de ser o destino final e passa a ser apenas um instrumento que concede liberdade e amplia a capacidade de servir e transformar realidades. Quanto mais você amplia seu desejo de contribuir, maior será a colheita que receberá. Esse é o ciclo perfeito da prosperidade. Muitas pessoas, no entanto, se perdem ao tentar apressar esse processo. Buscam soluções mágicas, se frustram diante de resultados lentos e desrespeitam o ritmo natural da abundância. Mas a riqueza duradoura nasce da harmonia com o tempo divino. Paciência e perseverança são marcas de maturidade espiritual. Quando você confia sem ansiedade, percebe que cada detalhe se encaixa no momento certo. Aquilo que parecia impossível se revela como preparação. A colheita verdadeira chega para quem plantou com fé, mesmo quando os frutos ainda não eram visíveis. Outro ponto essencial é vigiar contra a mentalidade de escassez. Preocupações constantes, medo de perder o que já foi conquistado ou a urgência de ter mais são sinais de desalinhamento com o fluxo da abundância. O caminho é enfrentar essas crenças limitantes e substituí-las pela fé. Quando você se posiciona com firmeza, sua energia interior muda e o universo responde abrindo rotas antes bloqueadas. O que antes parecia parado começa a fluir naturalmente. Para que isso aconteça, é preciso curar feridas emocionais ligadas ao dinheiro. Muitas vezes, traumas do passado, experiências dolorosas ou frases ouvidas na infância continuam ecoando e limitando seu senso de merecimento. Essas marcas, mesmo invisíveis, precisam ser trazidas à luz. O primeiro passo é reconhecer que elas existem e compreender que não definem quem você é. É nesse processo que os grandes transformadores de realidade se destacam. Eles enxergam o dinheiro como um aliado estratégico e não como um inimigo. Em vez de lutar contra o fluxo natural, aprendem a se adaptar, estruturam métodos inteligentes e constroem sistemas que permanecem funcionando mesmo quando não estão fisicamente presentes. Essa é a verdadeira definição de legado: criar algo que continua gerando valor de maneira constante, independentemente da sua presença. E qualquer pessoa pode começar a plantar essa semente desde já, ainda que em passos simples. Hábitos pequenos, quando guiados por intenção, se transformam em resultados grandiosos ao longo do tempo. Poucos percebem, mas o ambiente em que se vive exerce enorme influência sobre a prosperidade. As conexões moldam sua vibração. Conviver com pessoas dominadas pela mentalidade de escassez faz com que esse padrão seja absorvido inconscientemente. Já estar próximo de indivíduos que expandem, crescem e compartilham abundância eleva automaticamente sua energia. Participe de grupos, comunidades e redes que defendem valores de crescimento coletivo. Caminhar com aqueles que possuem uma visão mais elevada acelera o progresso. Afinal, ninguém alcança grandes conquistas sozinho. Todos precisamos de inspiração, suporte e troca de experiências. Durante sua jornada, valorize cada pequena conquista. Reconheça cada passo dado com gratidão genuína. Celebrar o presente fortalece a confiança no futuro. Quando você aprende a festejar o agora, mesmo que ainda não tenha atingido todos os seus objetivos, cria um campo energético que atrai mais vitórias. Se deseja ir além e se aprofundar, considere tornar-se membro de nosso canal. Como membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos, benefícios especiais e estará mais conectado a uma comunidade de transformação financeira. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique e venha participar dessa jornada de crescimento e abundância. Retorne sempre à declaração que já compartilhamos.
Eu sou uma fonte inesgotável de prosperidade e o dinheiro flui abundantemente para mim. Se ainda não adotou essa frase como prática diária, comece agora. Repita com convicção. Escreva, fale, sinta. Embora pareça simples, essa atitude tem resultados extraordinários. E lembre-se do ensinamento registrado no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Prosperidade nasce da gratidão, da honra e do propósito. Quando o dinheiro deixa de ser um fim em si mesmo e se torna um instrumento para realizar o bem, a vida inteira se transforma. A abundância deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural de viver em sintonia com as leis divinas. Por isso, deixo aqui um convite verdadeiro. Mantenha-se firme nessa caminhada. Cada escolha consciente que você faz tem poder de remodelar completamente o seu destino financeiro. Continue aplicando esses princípios diariamente e compartilhando essa luz com aqueles que também desejam prosperar. Porque, em essência, prosperidade não é apenas sobre o que se conquista, mas sobre a pessoa que você se torna no processo. Juntos, podemos iniciar um movimento global de abundância, no qual cada ser humano tem a chance real de viver a vida que sempre sonhou. O universo trabalha com suavidade, mas com precisão absoluta. Ao compreender as leis que regem essa energia invisível, você percebe que tudo começa a agir a seu favor. A prosperidade nunca foi privilégio de poucos escolhidos. Está disponível para todos que desejam transformar a mente. O passo inicial é entender que o dinheiro não carrega moral própria. Ele não é bom nem mau. É energia pura, um instrumento neutro de troca que revela aquilo em que você acredita no íntimo. Quando alguém vive com medo de perder dinheiro, esse temor se converte em barreira energética que impede a entrada de novas oportunidades. Ao contrário, pensamentos de fartura criam uma vibração que atrai recursos inesperados, conexões valiosas e soluções criativas. Tudo depende de como você se posiciona emocionalmente. Se encara suas contas com angústia ou reclama constantemente da falta, reforça o ciclo de carência. Porém, ao substituir tais padrões por gratidão, esperança e confiança, vivencia uma verdadeira transformação em sua relação com o dinheiro. A prática da gratidão é, talvez, uma das ferramentas mais poderosas da prosperidade. Ser capaz de agradecer com sinceridade pelo que já possui, mesmo que pareça pouco, envia ao universo o sinal de que você está pronto para receber mais. Essa atitude abre caminhos antes inimagináveis. Outro recurso essencial é a visualização criativa. Dedicar alguns minutos do seu dia para imaginar de forma clara e detalhada situações em que prospera faz sua mente se alinhar a essa realidade. Esse exercício não é apenas inspirador, mas extremamente eficaz, porque a mente subconsciente não diferencia experiências vividas de experiências intensamente imaginadas. Ao se visualizar fechando negócios prósperos, recebendo recompensas financeiras, expandindo sua carreira ou ampliando seu empreendimento, você condiciona o cérebro a buscar e reconhecer oportunidades que se ajustam a essa imagem mental. Quanto mais detalhes inserir nessa visualização, mais potente será sua manifestação. Ainda assim, é essencial recordar que a prosperidade não se limita ao saldo bancário, mas se manifesta na forma como você utiliza seus recursos para deixar um legado duradouro. Cada escolha revela o que existe de mais profundo em você. Quando suas decisões financeiras estão alinhadas a objetivos elevados, como apoiar causas importantes, ajudar quem precisa ou promover o bem-estar coletivo, você coopera com uma força maior que transcende o individual. Essa colaboração com propósitos nobres gera um tipo de realização que vai muito além do acúmulo de bens materiais. É nesse ponto que muitas pessoas se deparam com bloqueios internos,
crenças limitantes transmitidas por gerações, como dinheiro não nasce em árvore ou só enriquece quem explora os outros, continuam influenciando e impedindo milhares de avançar. Libertar-se dessas ideias exige coragem e consciência. É necessário revisitar memórias, identificar a origem dessas crenças. Talvez frases ditas na infância, talvez exemplos negativos vividos em família. Independentemente da fonte, não é preciso. Antes de seguirmos, faça uma nova declaração ao universo. Escreva nos comentários: eu sou próspero. Porque tudo começa no pensamento. Quando sua mente se conecta com a riqueza, sua realidade externa responde. Declare: eu sou próspero, e permita que essa verdade pulse em seu coração. Eu deixarei um coração no seu comentário como sinal de apoio nessa caminhada rumo à abundância. A verdadeira libertação acontece quando você escolhe substituir pensamentos destrutivos por afirmações positivas, consistentes e carregadas de verdade. Repetir diariamente que é digno de prosperidade, que a abundância é seu estado natural e que o universo apoia cada esforço seu é uma prática profundamente transformadora. É preciso ter clareza de que essa jornada não será sempre reta. Haverá curvas inesperadas, momentos de dúvida, obstáculos e até projetos que fracassarão. Mas cada desafio traz uma lição oculta. Os grandes vencedores sabem que erros fazem parte da construção e que é a partir deles que a verdadeira sabedoria nasce. Em vez de permitir que o medo paralise seus passos diante das dificuldades, encare cada obstáculo como um convite para evoluir. Use os desafios como ferramentas para aperfeiçoar seus planos, corrigir rotas e fortalecer sua determinação interior. A persistência é, sem dúvida, uma das virtudes mais preciosas na conquista de grandes vitórias. Outro ponto essencial para a construção de uma vida abundante é criar diferentes fontes de renda. Apoiar-se em apenas um salário, especialmente em tempos incertos, pode ser restritivo. Procurar alternativas como investimentos bem pensados, empreendimentos próprios ou o desenvolvimento de talentos capazes de gerar ganhos amplia imensamente as oportunidades de prosperidade. Cada novo canal de entrada de recursos se torna um caminho extra para que o fluxo da abundância se manifeste. Entretanto, é necessário compreender que não existem fórmulas mágicas ou riqueza instantânea. O verdadeiro sucesso nasce de uma sequência de escolhas conscientes, somadas a atitudes consistentes, praticadas ao longo do tempo. Uma forma poderosa de fortalecer essa conexão com a prosperidade é cultivar a generosidade. Muitos hesitam em doar tempo, conhecimento ou dinheiro por receio de não ter o suficiente. Contudo, esse bloqueio cria justamente o oposto do que se deseja: estagnação. Quando você compartilha o que tem, mesmo que ainda seja pouco, envia ao universo a mensagem: eu confio no fluxo. Esse ato de fé, quando realizado de coração aberto, tem o poder de multiplicar bênçãos de maneiras surpreendentes. Além disso, ao contribuir para o crescimento de outras pessoas, você inicia um ciclo coletivo de prosperidade que inevitavelmente retorna em formas inesperadas. Ainda assim, é fundamental manter o equilíbrio. Buscar a expansão financeira é legítimo e necessário, mas não deve se tornar a única prioridade. Cuidar da saúde, nutrir relacionamentos, reservar momentos de lazer e envolver-se com atividades que despertem alegria são aspectos que sustentam uma vida verdadeiramente próspera. O segredo está na harmonia entre corpo, mente, espírito e recursos materiais. É nesse estado de integração que a paz interior floresce e o sentimento de completude se estabelece. Viver com gratidão, intenção e propósito faz você perceber que a verdadeira riqueza não é apenas acumular, mas sentir-se inteiro. Mantenha-se sempre aberto à transformação contínua.
O universo, em sua sabedoria, oferece constantemente novas oportunidades, novos caminhos e possibilidades ainda não vistas. Cada decisão consciente que você toma é uma semente para uma nova realidade. Se neste instante você enfrenta dificuldades financeiras, lembre-se de que elas não definem sua identidade. O processo de libertar-se das dívidas começa com uma escolha de coragem. Decidir reassumir o controle da sua vida econômica. Mais do que cortar despesas ou aumentar a renda, é preciso reformular totalmente a forma como enxerga o dinheiro e o papel de administração. Quando os compromissos e cobranças parecem sufocantes, é natural sentir desespero ou autocompaixão. Porém, cada pequeno passo importa. Uma conta quitada, ainda que simples, é um avanço real em direção à liberdade. A mentalidade próspera não ignora os problemas, mas os encara com clareza, sabedoria e fé. Dívidas não são uma condenação eterna, mas apenas reflexos passageiros de decisões passadas, e toda escolha pode ser refeita. Ao olhar para a sua realidade com compaixão, sem se julgar, você abre espaço para o aprendizado e para a reconstrução. O ponto essencial é entender que sua capacidade de gerar soluções é infinitamente maior que qualquer desafio atual. Quando uma mente próspera se une a práticas consistentes de afirmação, uma nova vida começa a surgir. As palavras carregam um poder invisível, porém transformador. Ao declarar frases como "minha vida reflete a abundância e todas as minhas dívidas se dissolvem com facilidade", você envia uma frequência de confiança que ativa forças sutis e transforma o invisível em concreto. Mesmo que os resultados não apareçam imediatamente, repetir essas declarações com fé é como plantar no solo fértil. No tempo certo, a colheita floresce. Essas verbalizações constantes reprogramam a mente subconsciente, abrindo espaço para enxergar oportunidades onde antes só havia barreiras. Contudo, não bastam apenas as palavras. É necessário alinhar ações a elas. Revisar hábitos financeiros diários, por exemplo, pode equilibrar completamente sua vida econômica. Observar para onde o dinheiro está indo ajuda a identificar gastos supérfluos e a criar alternativas mais conscientes, sem comprometer sua qualidade de vida. Pequenos ajustes, embora pareçam insignificantes, estabelecem um fluxo mais estável e saudável. Quanto antes você começar, mais rápido verá os frutos se manifestarem. Para ampliar ainda mais sua realidade, investir em novos aprendizados é indispensável. O mundo está em constante transformação e quem deseja prosperar precisa acompanhar esse movimento. Dedicar-se a estudos, leituras e experiências práticas aumenta seu valor no mercado e abre portas para diferentes fontes de renda. Quanto mais conhecimento acumula, mais preparado você se torna para se adaptar às mudanças e mais criativo é para gerar soluções diante dos desafios. A sabedoria intemporal, registrada na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, lembra que o trabalho honesto possui um propósito maior do que apenas gerar lucro. Ele nos capacita a socorrer os necessitados. Esse ensinamento revela a essência do dinheiro, que é transformar vidas. Compartilhar o que você tem é uma forma de gratidão pelas bênçãos recebidas e, ao mesmo tempo, um gesto que o insere no ciclo contínuo da prosperidade. Assim, você se torna um canal por onde os recursos fluem, circulam e retornam multiplicados. Valorize cada etapa dessa caminhada. Pagar uma dívida, quitar um empréstimo ou formar uma reserva financeira são marcos que devem ser celebrados com entusiasmo. Cada conquista, por menor que seja, é prova de que você está avançando, mesmo que ainda não visualize o destino final. Vamos reforçar juntos sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários: o dinheiro chega a mim de maneiras inesperadas e infinitas, porque acreditar é o primeiro passo para atrair abundância.
Quanto mais você repete, mais sua mente se reprograma para o sucesso. Então comente agora: o dinheiro chega a mim de maneiras inesperadas e infinitas. Eu deixarei um coração no seu comentário como sinal de apoio nessa caminhada. Esses rituais fortalecem sua motivação e tornam o processo mais leve e prazeroso. A construção da prosperidade não depende de saltos gigantes, mas de pequenos movimentos consistentes. Guardar uma quantia mensal, por menor que pareça, pode transformar o seu futuro. O mesmo acontece com investimentos conscientes, seja em conhecimento, em ativos financeiros ou em projetos de impacto positivo. A constância gera legado, e esse legado se estende muito além da sua vida, alcançando futuras gerações. Pensar no futuro de maneira estratégica é essencial. Traçar metas claras, como conquistar a casa própria, garantir uma aposentadoria tranquila ou realizar um sonho profundo, mantém sua atenção direcionada. Objetivos definidos funcionam como bússolas que guiam suas ações e seus pensamentos. O universo responde de maneira mais intensa quando você declara com clareza aquilo que deseja viver. Metas funcionam como verdadeiros ímãs de energia. Quando estão alinhadas com uma intenção genuína, atraem naturalmente as circunstâncias e recursos necessários para sua concretização. A mentalidade de abundância não se limita ao plano financeiro. Ela abrange também o cultivo de equilíbrio emocional, relacionamentos saudáveis e o desenvolvimento constante do potencial humano. Cuidar da mente, do corpo e da alma cria uma fundação sólida sobre a qual o sucesso pode ser sustentado com estabilidade. Atividades como meditação, exercícios físicos, lazer consciente e práticas que alimentam o espírito não são privilégios, mas sim pilares indispensáveis para quem deseja prosperar de forma duradoura. Riqueza verdadeira não se define apenas pelo que se possui, mas pelo que se experimenta. Um aspecto decisivo nesse caminho é aprender a lidar com o medo. Muitos deixam de avançar por receio de falhar ou perder, mas o fracasso é parte inevitável do processo. Quem alcançou grandes realizações, quase sempre, enfrentou também quedas profundas. A diferença está em transformar tropeços em degraus e em saber extrair a lição de cada desafio. Cada obstáculo traz consigo uma oportunidade de aprendizado que fortalece sua base para o futuro. No centro dessa jornada está a liberdade. A liberdade de usar seus recursos com sabedoria, investir em experiências que tragam significado e viver de acordo com seus valores mais elevados. O dinheiro nesse cenário é apenas um facilitador. Ele abre portas para viagens transformadoras, permite investimentos de impacto e possibilita momentos inesquecíveis com quem você ama. Mas, acima de tudo, o dinheiro deve ser visto como um instrumento, um meio para algo maior. Mais do que acumular, é preciso aprender a usá-lo com consciência. Sonhar alto é necessário, mas com os pés firmemente plantados no presente. Valorize o que já possui, trace planos estratégicos e siga adiante com coragem. Quando se entende o papel do dinheiro dentro do plano divino, a forma de enxergá-lo muda por completo. Ele deixa de ser peso e passa a ser ferramenta de construção. A vida mais plena não é aquela carregada de posses, mas a que vibra em sintonia com o chamado mais profundo da alma. Esse chamado pode se expressar de várias maneiras: educar com amor, cuidar com dedicação, empreender com propósito ou simplesmente espalhar luz por onde passar. A riqueza deve sustentar essas expressões, nunca substituí-las. O universo, em resposta, coopera com aqueles que vibram nessa frequência. Tudo ao redor reage às intenções que você transmite. Quanto mais se conecta a essa força por meio de oração, meditação ou reflexão consciente, mais desperto você se torna para as oportunidades que surgem. Não se trata de perfeição, mas de presença. Estar inteiro no agora,
confiar no processo e permitir que o tempo divino conduza os resultados. Quando você se entrega sem resistência, os caminhos se revelam, as portas se abrem e o fluxo da abundância volta a se mover. Um dos maiores bloqueios que limitam as pessoas é o sentimento inconsciente de que não merecem viver melhor. Crenças como riqueza corrompe ou não nasci para ser próspero funcionam como barreiras energéticas. No entanto, elas não são verdades absolutas, apenas programações mentais que podem ser reescritas. Substituir essas ideias por afirmações de merecimento, como eu sou digno de tudo o que é bom, modifica sua vibração. Cada escolha que você faz em direção à sua evolução dissolve padrões antigos e abre espaço para o novo. Lembre-se de que você não precisa trilhar essa estrada sozinho. Buscar aconselhamento, apoio espiritual, orientação de mentores ou simplesmente elevar uma oração sincera pode ser o impulso necessário para chegar ao próximo nível. A prática diária de visualizar seus objetivos com clareza é uma ponte entre o presente e o futuro desejado. Sua mente trabalha em favor do que consegue imaginar nitidamente. E o universo responde a essa clareza com oportunidades, sincronicidades e conexões certas. Visualize-se vivendo a vida que deseja, livre, seguro, generoso e pleno. Sinta como se já estivesse acontecendo e mantenha esse hábito com disciplina e entrega. A sabedoria contida na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, lembra que aquele que fornece a semente ao semeador também dá o pão como sustento. Assim como a natureza cumpre seus ciclos, nossas ações conscientes produzem frutos abundantes no tempo adequado. Confie nesse fluxo. Tal como o solo precisa de cuidado para dar colheita, nossos sonhos necessitam de atenção, propósito e intenção para florescerem. Sempre que você dedica tempo, energia e recursos para nutrir o crescimento, o amor e a generosidade, está cultivando uma colheita certa. Essa lei é válida tanto no campo financeiro quanto nas dimensões emocionais e espirituais. Cada gesto ético, cada palavra de apoio e cada esforço sincero retornam multiplicados, criando um ciclo virtuoso de plenitude. Jamais esqueça, o que você planta hoje constrói a paisagem do seu amanhã. Se você chegou até aqui, parabéns pela perseverança. Isso demonstra comprometimento real com a sua transformação. Escrever nos comentários "fiquei até o fim" não é apenas simbólico, mas um pacto consigo mesmo, um compromisso de avançar apesar dos obstáculos. E eu estarei aqui para celebrar com você cada vitória, reconhecendo cada conquista como prova de que está no caminho certo e de que seu potencial é ilimitado. Se sente que está preparado para dar o próximo passo, recomendo mergulhar em conteúdos que ampliem sua visão sobre riqueza com propósito. Existe um vídeo especial que ensina como construir prosperidade desde o início, oferecendo estratégias práticas e eficazes para quem deseja aplicar imediatamente. Clique no link que aparece na tela e permita-se viver um novo nível de consciência e ação. Cada atitude tomada hoje define a velocidade da sua trajetória. Nunca subestime o poder da curiosidade somada à persistência. Essa combinação é o combustível de grandes transformações pessoais. E lembre-se, prosperidade verdadeira não se mede apenas pelo saldo de uma conta bancária. Ela está na qualidade das conexões, na intensidade das alegrias e na capacidade de transformar vidas ao seu redor. Quando suas escolhas financeiras estão fundamentadas em valores elevados, você percebe que a maior riqueza é a liberdade de viver alinhado à sua própria verdade. Essa liberdade permite explorar o mundo, investir em experiências transformadoras e criar memórias que resistem ao tempo. Prosperidade, portanto, não é um destino distante, mas um estado de consciência. Ela se expande à medida que você evolui em todas as áreas da vida. O universo favorece quem decide fluir com ele,
não contra ele. Isso significa estar disposto a aceitar mudanças inesperadas, pausas necessárias e caminhos alternativos. Muitas vezes, aquilo que parece um desvio é, na realidade, um ajuste perfeito. Em vez de resistir, entregue-se ao processo. Cada experiência, agradável ou desafiadora, traz algo valioso a ensinar. Todas fazem parte da construção do seu destino. Jamais minimize o impacto das pequenas escolhas, desde a forma como administra seu tempo até o modo como trata aqueles que cruzam seu caminho. Tudo contribui para o universo que você está edificando. Seja intencional em cada passo. Tenha clareza sobre onde deseja chegar, mas mantenha flexibilidade para ajustar a rota quando for necessário. E, acima de tudo, preserve acesa a fé em si mesmo. O simples ato de permanecer até o fim desta mensagem já mostra que você está preparado para conquistar muito mais. O momento de agir é agora. Este é o tempo de dar o próximo passo e descobrir até onde sua coragem pode te levar. A prosperidade não responde à pressa, mas à constância. Muitos desistem porque acreditam que o progresso não está acontecendo rápido o bastante. No entanto, o universo não se guia pela ansiedade, mas pela preparação. Quando você entende que cada dia é parte da construção do seu legado, passa a respeitar o tempo necessário para que as sementes cresçam. O que parece espera é, na verdade, preparação do terreno para uma colheita abundante. A escassez persiste não pela ausência de oportunidades, mas pela falta de preparo para recebê-las. Prosperidade exige equilíbrio interior, clareza de propósito e estrutura emocional. Tentar guardar abundância em um recipiente quebrado é inútil. Assim também acontece com uma mente que ainda não está preparada para sustentar o que pede. A expansão verdadeira nasce por dentro. É preciso tornar-se um vaso adequado para conter, multiplicar e compartilhar aquilo que se deseja atrair. Quase ninguém fala sobre a força do silêncio no processo de manifestar. Em meio ao barulho, não se percebe a direção do espírito. O recolhimento intencional, seja pela meditação, pela contemplação ou pela oração, abre um canal de escuta para os próximos passos. Nesse espaço de quietude, o universo indica caminhos que a pressa não permite enxergar. Silenciar é colocar-se em posição de receber instruções divinas. Muitas vezes a escassez não está no que se possui, mas nas crenças sobre quem se é. Quando alguém se diminui diante dos próprios sonhos, ativa um padrão de autossabotagem que afasta a realização. Prosperar começa por realinhar a identidade. Você não veio apenas para sobreviver. Você é centelha criadora, capaz de remodelar a realidade por meio da fé, da decisão e da ação inspirada. O ambiente em que você circula influencia sua vibração. Observe com quem conversa e quais conteúdos consome diariamente. A energia das pessoas e das informações ao redor molda a percepção do que é possível. Quem deseja abundância precisa conectar-se a vozes que fortaleçam a fé, sustentem a visão e alimentem a jornada com encorajamento. Existe um princípio inegociável. Prosperidade exige compromisso com o crescimento. Muitos desejam resultados, poucos se dispõem a expandir a consciência para comportá-los. Ler, estudar, refletir e aplicar formam a estrada por onde a abundância avança. Riqueza não premia a sorte, mas responde a quem escolhe evoluir sem cessar. O medo de falhar é um dos ladrões de sonhos. Ele paralisa ideias, sabota decisões e adia conquistas. Quando cada tentativa passa a ser compreendida como oportunidade de aprendizado, o medo perde força. Grandes visionários não se destacaram por nunca errarem, e sim por recusarem parar diante do erro, transformando quedas em combustível para o próximo nível. Gratidão é tecnologia espiritual. Ela altera sua frequência independentemente do cenário. Agradecer antes de receber é demonstração de fé. E fé não é apenas crer, é agir como quem já possui. Ao ser grato pelo que ainda está no invisível,
Você comunica ao universo que está pronto para vê-lo se manifestar. Há um poder silencioso em fazer o melhor, mesmo sem plateia. A maneira como se executam as pequenas tarefas define o quanto se pode ser confiado com grandes encargos. Cada gesto feito com atenção, integridade e dedicação é semente que inevitavelmente frutifica. A prosperidade não busca atalhos, ela honra o percurso. O trato com o que já está em suas mãos determina o que ainda virá. Cuidar bem do pouco revela maturidade para receber o muito. Isso vale para o dinheiro, para o tempo, para os relacionamentos e para a própria energia. Ser bom administrador é reconhecer que tudo chega com propósito. Quando esse propósito é honrado, a multiplicação acontece. A vibração do merecimento é a porta de entrada para novos níveis de prosperidade. Muitos pedem mais, enquanto no íntimo se julgam indignos. Reescrever esse padrão requer consciência e intenção. Dizer, eu mereço viver bem, não é soberba, é respeito pela vida que lhe foi confiada. Você não está aqui para mendigar migalhas, mas para ocupar seu lugar de co-criador. Desejar grandeza é ato de coragem. Em um mundo que celebra o medíocre e suspeita do extraordinário, aspirar a uma vida ampla é um posicionamento espiritual. Deus não insere sonhos no coração para frustrar. Ele chama ao crescimento por meio deles. O desejo funciona como mapa. Segui-lo com fé desperta o potencial raro que existe em você. Prosperidade não obedece a uma receita. O caminho de um não é medida para o caminho de outro. A comparação drena a energia e turva a visão. Em vez de medir a própria jornada com a régua alheia, celebre o avanço, olhe para trás e reconheça o quanto já evoluiu, mesmo que ainda não esteja onde quer chegar. Sua voz cria realidade. O que declara sobre sua vida, seu futuro, seu dinheiro e sua capacidade se converte em matéria para o universo. Ao dizer eu nunca consigo, a vida responde que assim seja. Ao afirmar tudo está se organizando para o meu bem, um desenho novo começa a surgir. Use as palavras com sabedoria, elas são comandos energéticos. Servir carrega um poder oculto. Colocar-se à disposição do outro ativa uma energia de retorno. Contribuir com tempo, conhecimento ou apoio espiritual tece uma rede invisível de abundância. O universo favorece quem age por propósito coletivo e não apenas por interesse próprio. Confiança é fundamento da manifestação. A verdadeira confiança não depende do que acontece do lado de fora. Crer quando tudo está a favor é fácil. O poder real está em manter a fé mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Esse é o ponto de virada, o lugar de convicção silenciosa onde os milagres acontecem. Organização também é espiritual. Um ambiente limpo, uma agenda clara e um planejamento financeiro equilibrado comunicam ao universo que você está pronto para receber mais. O caos externo costuma refletir confusão interna. Ao colocar ordem ao redor, o fluxo da abundância encontra passagem livre e direção certa. Alegria é imã natural para oportunidades. Quem vibra em entusiasmo, aprecia a vida e valoriza o que tem, torna-se campo magnético para coisas boas. Um coração leve e um espírito elevado atraem caminhos abertos. Cultive alegria no simples e observe a realidade se transformar. Espiritualidade e prosperidade caminham juntas. Viver com propósito, fé e consciência sustenta qualquer forma de riqueza. Quanto mais perto do divino você se coloca, mais percebe que aquilo que deseja já está disponível. O segredo é alinhar a própria vibração à fonte. Quando esse encontro acontece, o que parecia impossível torna-se inevitável. Talvez este seja o dia da virada. Transformações começam com decisões, e você já decidiu permanecer até aqui. Dê mais um passo e declare com firmeza que está pronto para viver a plenitude da própria abundância.
A lei da atração não julga o conteúdo, apenas responde à vibração predominante. Frequências de gratidão, certeza e expansão atraem circunstâncias à altura. Sentimentos de dúvida, carência e indignação geram mais do mesmo. O ponto central é vigiar o que se sente com maior constância, porque é essa energia que molda a realidade. Aquilo em que você coloca foco se expande. Esse é um dos fundamentos mais potentes da lei da atração. Ao concentrar pensamento no que deseja construir, experimentar e manifestar, o campo ao redor se alinha com essas intenções. Preso ao que falta, cria-se repetição da ausência. O foco é ferramenta espiritual e deve ser manejado com sabedoria. O universo responde à clareza, não à confusão. Quando a direção interna é nítida, a energia universal organiza os recursos a seu favor. Por isso, estabeleça objetivos claros, mesmo que pareçam ousados. Declare-os com firmeza, visualize-os em detalhes e mantenha-se vibrando como se já fossem realidade. A clareza funciona como um ímã magnético, guiando os acontecimentos em sua direção. Outro princípio essencial da lei da atração é a congruência entre pensamento, emoção e ação. Não adianta afirmar que deseja prosperar se no íntimo carrega medo do dinheiro ou se sabota diante de novas oportunidades. Aquilo que se pensa precisa estar em sintonia com o que se sente, e ambos devem ser traduzidos em atitudes coerentes. Em vibração não mente. Ela revela com exatidão onde você está internamente. A visualização criativa é a ponte entre a situação atual e o futuro desejado. Ao imaginar com todos os sentidos a vida que deseja, você envia ao universo uma mensagem nítida. Já vibro como quem possui isso. Quando esse exercício é realizado com emoção genuína, ativa áreas do cérebro que se conectam a soluções, intuições e sincronicidades. É como trazer o futuro para o presente. A lei da atração ensina também que a resistência retarda a manifestação. Sempre que alguém afirma, quero isso, mas em seguida pensa, e se não acontecer? Está bloqueando o fluxo com dúvidas. A energia do medo e da hesitação impede o universo de agir livremente. O segredo é entregar-se ao processo com confiança, como quem sabe que tudo já está se encaixando, mesmo sem ver o resultado final. Você não atrai o que deseja, mas aquilo que é. Bob Proctor reforçava essa verdade. A vibração que você sustenta com constância é a que molda sua realidade. Portanto, não basta querer prosperar, é preciso tornar-se próspero na mente, nas palavras e na postura. Quando você se comporta como alguém que já vive em abundância, a vida começa a responder na mesma medida. A gratidão antecipada potencializa esse processo. Agradecer antes de ver o resultado físico é um ato de fé vibracional. É como declarar ao universo: confio tanto no processo que celebro antes mesmo da colheita. Essa vibração de certeza é magnética. Quem agradece atrai mais razões para agradecer, enquanto quem reclama perpetua os motivos de frustração. Um dos maiores equívocos é usar a lei da atração apenas como solução emergencial para apagar incêndios momentâneos. Sua força real está em ser aplicada de forma contínua, como estilo de vida. Quando seus princípios são incorporados diariamente, a abundância se torna fluxo estável e constante. Os sinais do universo são confirmações vibracionais, sequências numéricas, frases que surgem como respostas ou convites inesperados não são coincidências, mas confirmações. O universo sempre dialoga com quem está disposto a ouvir. E a lei da atração acelera quando você reconhece os sinais e age de acordo com eles. A fé é o combustível da manifestação. Ela não significa negar a realidade atual, mas escolher vibrar em direção ao que se deseja criar. A dúvida corta o fluxo, enquanto a certeza silenciosa, mesmo diante do invisível, move céus e terra. A vibração da fé
é mais poderosa do que qualquer estatística e a imaginação humana supera todas as circunstâncias. A mente, quando guiada com consciência, é capaz de ultrapassar as limitações da matéria. Ao imaginar de forma consistente aquilo que deseja, você reprograma seu campo energético para atrair experiências compatíveis. E pela própria lei, o universo responde à vibração dominante. A linguagem que você utiliza todos os dias revela sua frequência. Frases como "tudo dá errado comigo", "isso é difícil demais", ou "nunca tenho sorte", são declarações poderosas, porém, no sentido contrário. A lei da atração não entende ironia, apenas responde. Troque suas palavras e você trocará seus resultados. Alinhar-se à alegria acelera o processo de manifestação. A felicidade não é o prêmio após a conquista, é o gatilho. Quando você escolhe se sentir bem agora, mesmo sem possuir tudo o que deseja, aciona a frequência mais elevada. Nessa vibração, soluções chegam com leveza, encontros certos acontecem e o dinheiro flui naturalmente. A generosidade é outro acelerador vibracional. Ao compartilhar, ainda que pouco, você envia ao universo a mensagem: "Eu confio que sempre haverá mais". O ato de reter por medo bloqueia o fluxo, enquanto o dar por confiança o amplia. O julgamento, por sua vez, afasta a prosperidade. Quando você critica alguém por ter sucesso ou viver com liberdade, envia ao universo o recado de que isso é errado. Assim, se afasta do que, no fundo, deseja. A lei da atração não reconhece sarcasmo, ela apenas responde à vibração. Manifestar exige também ação inspirada. Visualizar e afirmar é essencial, mas não substitui a atitude. A lei da atração coloca as oportunidades no caminho, mas é você quem precisa caminhar. Quando age com intenção e fé, mesmo sem conhecer todos os passos, o universo responde com sincronicidade. Tenha cuidado com o que consome. Músicas, conversas, ambientes e conteúdos moldam sua vibração. A lei da atração é sensível às influências diárias. O que entra pela mente determina o campo de energia que você emite. Escolha com consciência o alimento da alma, pois ele se refletirá nos resultados que atrai. O estado ideal de manifestação é viver como se já tivesse. Respirar, sentir e agir como quem já possui o que deseja cria ressonância perfeita com o universo. Esse estado interno acelera a materialização externa. Você não veio para testar a sorte, mas para cocriar. A lei da atração é a expressão prática do poder criativo dentro de você. Ao compreender isso, você assume as rédeas da própria realidade, sem esperar que algo externo venha salvá-lo. A abundância começa quando você se responsabiliza por tudo o que escolhe vibrar. Essa lei é como um espelho. Ela não entrega o que você pede, mas reflete aquilo que você emana. Quando essa compreensão se torna clara, entende-se que a transformação externa começa com a mudança interna. Não há por que esperar que o mundo se modifique se o seu campo energético continua preso à carência ou ao passado. O universo responde à emoção que você sustenta em relação ao que deseja. Não é o querer, mas o sentir que determina o retorno. Pensar em dinheiro com ansiedade o afasta. Pensar nele com leveza, gratidão e paz o aproxima. Vibrar é a linguagem da criação. A dúvida é um dos maiores sabotadores da manifestação. Afirmações internas, acompanhadas de questionamentos, anulam a criação. Fé e dúvida não podem coexistir no mesmo campo vibracional. Para que o processo aconteça, é preciso escolher confiar mesmo sem ver, sentir mesmo sem tocar e agir mesmo sem garantias. A lei da atração responde mais à constância do que à intensidade. Vibrar positivamente apenas um dia e mergulhar em reclamações nos próximos não constrói nada. A energia precisa de repetição para firmar um novo campo.
Afirmações diárias, pensamentos elevados e atitudes coerentes formam o tripé da manifestação. Não se trata de explosões ocasionais, mas de frequência contínua. Viver com intenção transforma tudo. Cada passo ganha direção, cada palavra carrega propósito e cada pensamento emite uma vibração clara. É essa intencionalidade que faz a lei da atração agir com precisão. O universo favorece os determinados, não os dispersos. Conectar-se à abundância vai além de desejar riqueza, é viver como se tudo já estivesse disponível, mesmo sem ter se manifestado ainda. É olhar para o vazio com olhos cheios de fé, acreditando que o invisível está em processo de se tornar visível. A resistência, muitas vezes, se disfarça de prudência. O excesso de cautela pode esconder o medo de merecer. Quando você pensa, ainda não é hora, não tenho o suficiente ou não estou preparado, pede ao universo que espere, e o universo espera. Se deseja movimento, declare prontidão. Nada é mais magnético do que uma mente em paz. Quando você deixa de lutar contra a realidade e escolhe vibrar em aceitação e criação, o fluxo se reorganiza. A paz interior é o maior acelerador da manifestação, pois elimina ruídos e amplia a capacidade de receber. O universo só entra onde existe espaço, e a paz é esse espaço. Gratidão sincera é senha vibracional que desbloqueia o fluxo do bem. Mas não basta agradecer mecanicamente. É necessário mergulhar na emoção até sentir o corpo vibrar. Esse é o ponto onde a frequência se eleva e os milagres acontecem. O universo não responde ao pânico. Ele se alinha à serenidade confiante. Quando você se desespera, emana desordem. Quando escolhe confiar, mesmo que tudo pareça ruir, emite ordem, alinhamento e solução. A tranquilidade é uma frequência rara e poderosa, e quem a sustenta torna-se um campo magnético para aquilo que busca. Manifestar não é controlar, é permitir. Muitas vezes o bloqueio não vem da falta de desejo, e sim do excesso de rigidez. Queremos que tudo aconteça do nosso modo, no nosso tempo, com a nossa forma, mas a sabedoria do universo ultrapassa esses limites. Quando soltamos o controle, somos surpreendidos. Quando permitimos, recebemos além do esperado. Entusiasmo é antecipação positiva. É como dizer ao universo que a celebração já começou antes do resultado visível. Essa energia contagia o campo à sua volta e acelera a materialização. Pessoas entusiasmadas caminham à frente do relógio. Primeiro vivem no espírito, depois no mundo. A abundância é identidade, não circunstância. Você não se torna próspero apenas quando recebe mais dinheiro. A virada acontece quando decide pensar, agir e vibrar como alguém próspero. O exterior apenas espelha o que foi firmado dentro. Mude a identidade e o cenário ao redor se reconfigura. Afirmações não são frases soltas, são códigos de reprogramação vibracional. Toda vez que você declara uma verdade elevada, atualiza seu campo. Eu sou digno. Eu sou um ímã para oportunidades. Eu estou pronto para receber. Quando ditas com presença, funcionam como comandos que reescrevem a realidade. Há um instante em que a vibração muda. Pode surgir no silêncio, em uma lágrima, em um suspiro profundo. É o momento em que você abandona a ilusão do controle e finalmente confia. Esse ponto é sagrado, porque ali você deixa de insistir e passa a permitir. A lei da atração opera melhor quando o apego é desfeito. Desejo sincero é leve, flui com fé. Apego, ao contrário, pesa, carrega medo e escassez. Mãos que apertam com força bloqueiam o fluxo. Mãos que soltam com confiança recebem com abundância. Recomeçar está sempre disponível. Manifestar não requer passado impecável, mas um presente consciente. Não importa o que foi feito, perdido ou adiado. O universo responde ao que você é
agora. Se hoje você decide vibrar diferente, tudo começa a se reorganizar. Nunca é tarde, é o tempo exato. Visualização funciona de modo superior quando vira estado, e não apenas técnica. Visualizar não é só fechar os olhos, é sustentar o sentimento de posse interior. É caminhar, falar e pensar como quem já vive aquilo. A mente cria a imagem, a emoção aciona a manifestação. Sem emoção, a imagem não ganha força. Não. Você cocria o tempo todo, ainda que não perceba. A diferença entre cocriar conscientemente ou não está na intenção. Quando assume esse papel com responsabilidade, você passa a escolher o que emana e, ao escolher, começa a construir por alinhamento, não por acaso. A melhor forma de aferir se sua vibração está ajustada não é pelo resultado imediato, e sim por como você se sente ao longo do dia. Emoções funcionam como bússolas. Paz, ânimo, inspiração e leveza indicam direção correta. Frustração, ansiedade e peso sugerem ajustes necessários. Os resultados apenas refletem a origem. O estado interno é a fonte. Bob Proctor ensinava que o segredo do sucesso reside menos no esforço físico e mais na programação mental. Para alterar o que está fora, é preciso primeiro transformar o paradigma interno. Enquanto a mente subconsciente não aceitar a abundância como o novo normal, experiências de escassez continuarão a se repetir. Antes de seguir, permita que essa verdade ganhe raiz. Escreva: minha mente está programada para o sucesso. Tudo o que você acredita se converte em realidade. Ao se enxergar como alguém bem-sucedido, suas ações passam a refletir essa imagem. Declare agora: minha mente está programada para o sucesso. Essa atitude fortalece a mentalidade e consolida o caminho. Eu celebrarei seu comentário com um coração como sinal de apoio à sua jornada. Um dos pilares que Bob repetia é que tudo é energia em movimento, inclusive o dinheiro. Dinheiro expressa a sua vibração. Se deseja mais, torna-se necessário ampliar a capacidade de receber, e isso se conquista muito além de técnicas. Exige nova identidade e sentimento verdadeiro de merecimento. Bob Proctor lembrava que não basta estudar riqueza. É preciso viver o que se aprende. Conhecimento sem aplicação vira peso. O poder real surge quando a informação se transforma em ação vibracional, onde pensamento, palavra e atitude se mantêm coerentes com o que se quer manifestar. Muitas pessoas, como ele observava, acreditam não possuir o necessário para vencer. Porém, o ponto decisivo não é a origem, e sim a imagem que você sustenta de si no presente. A autoimagem filtra a experiência e molda a realidade. Mude o retrato interno e novas possibilidades aparecem. Uma afirmação impactante de Bob é a ideia de que você nasceu rico. Não se trata apenas de dinheiro, mas de potencial. Viemos com recursos interiores inesgotáveis, criatividade, fé e poder de decisão. O trabalho essencial é acessar esses tesouros e colocá-los em movimento com clareza e intenção. Para ele, a mente consciente decide, mas a subconsciente executa. Você pode desejar prosperidade conscientemente, mas se o subconsciente estiver programado para a limitação, sabotará as tentativas. Daí a força de afirmações e visualização criativa, pois ajudam a regravar paradigmas antigos. Outra lição forte: viva como se já fosse aquilo que deseja ser. O sentimento precede a conquista. Quem almeja a abundância precisa sentir abundância agora. Quem deseja liberdade deve caminhar com postura de pessoa livre. Esse estado de ser cria um campo magnético que atrai o que está em ressonância. Bob insistia que não somos vítimas das circunstâncias. Somos autores delas. O mundo externo é projeção do que se passa por dentro. Em vez de lutar contra o que está fora, transforme o que está dentro. A chave da manifestação mora aí.
Para Bob, tudo é vibração. Pensamentos geram emoções e as emoções definem a frequência. Vibração afinada com sucesso recebe sucesso. Vibração sintonizada a medo ou inadequação repete padrões limitantes. Ele também destacava que a ação é indispensável, porém precisa nascer da inspiração. Ação sem direção consome energia. Quando pensamento, emoção e atitude se alinham a um propósito, você entra em fluxo. Nesse estado, a lei da atração responde com precisão e velocidade. Outro ponto que Bob enfatizava é a decisão. Pessoas prósperas decidem com firmeza. A indecisão é autossabotagem disfarçada. Decidir envia ao universo um comando claro. Estou pronto. Ele comparava a mente a um jardim. Se você não planta deliberadamente ideias de abundância, a erva daninha da escassez se espalha. Por isso insistia em afirmar, meditar, visualizar e estudar diariamente, como um ritual de manutenção vibracional. Muitos acreditam que o ambiente é mais forte do que a mente. Bob contestava essa ideia com vigor. Uma mente treinada pode dobrar as circunstâncias. Mesmo cercado de dificuldades, é possível mudar tudo começando pelo interior. A vibração correta move montanhas. Ele ainda lembrava que hábito supera intenção. Objetivos elevados sucumbem quando hábitos diários não combinam com eles. Hábitos vibracionais se constroem por repetição consciente. Aquilo que se repete, você se torna. No fim, Bob defendia a responsabilidade pessoal. Você é o responsável pela vida que vive, não para cultivar culpa, e sim para ativar poder. Quem assume responsabilidade, assume também a capacidade de transformar. A vítima se queixa. O Criador faz a mudança. A lei da atração responde a quem toma esse comando. Outra lição valiosa é o poder da expectativa. Você não atrai apenas o que quer, atrai o que espera. Expectativas guiam a interpretação dos fatos, e essa interpretação define a sua vibração. Esperar o melhor é mais do que otimismo, é ferramenta de criação. Por fim, Bob ensinava que dinheiro é uma ideia. Parece simples, mas é revolucionário. Quando você compreende que dinheiro não é distante e sim extensão da sua vibração, muda completamente a maneira de se relacionar com ele. O dinheiro deixa de representar um fardo e passa a ser uma ponte para novas possibilidades. Quando você se relaciona com ele de maneira leve, o fluxo acontece naturalmente. Entre os princípios mais fortes que Bob Proctor transmitia estava a autoconfiança. Para ele, ninguém consegue construir uma vida verdadeiramente próspera se duvida de si mesmo. Confiar em si não é sinal de arrogância, mas de reconhecimento do valor interior. Ao acreditar na própria capacidade, você passa a atrair pessoas, recursos e situações que confirmam essa certeza. Bob também chamava a atenção para os perigos das influências negativas. Costumava dizer: jamais compartilhe seus sonhos com quem não tem coragem de sonhar. A energia de quem o rodeia pode elevar sua vibração ou derrubá-la. Por isso, ele sempre aconselhava cercar-se de um ambiente que ofereça apoio, com vozes que alimentem sua fé e reforcem sua visão. Um dos lembretes mais impactantes que ele deixava era simples, mas transformador. Tudo o que você precisa para prosperar já está dentro de si. Não falta inteligência, nem talento, nem valor. O que pode estar ausente é apenas o desbloqueio das camadas que encobrem esse potencial. E esse processo começa quando você decide não aceitar mais viver abaixo daquilo que merece. A prosperidade nasce no interior antes de se manifestar no exterior. Não adianta correr atrás de conquistas se por dentro a sua mente ainda vibra em escassez. Quando você ajusta sua identidade e passa a se enxergar como alguém próspero, tudo ao redor começa a se alinhar com essa nova visão. O mundo externo é apenas o reflexo daquilo que você decide sustentar internamente.
O dinheiro é apenas energia em movimento e ele procura sempre os caminhos onde encontra menor resistência. Quando você o rejeita por medo, culpa ou insegurança, fecha as portas para esse fluxo. Mas quando o acolhe com gratidão e clareza, ele circula com liberdade e retorna multiplicado, mostrando que sua função é ampliar e não limitar. Bob Proctor insistia que sua mente subconsciente é o verdadeiro motor da sua vida. Enquanto você não reprogramar essa parte profunda para aceitar a abundância como natural, continuará atraindo circunstâncias que refletem limitação. É por isso que a repetição de afirmações positivas e a prática da visualização são tão importantes. Elas substituem velhos paradigmas por novos códigos de prosperidade. A confiança é o combustível invisível da manifestação. Quando você acredita, transmite uma vibração clara e consistente. Essa vibração se torna como uma senha para o universo, que responde trazendo oportunidades, encontros e recursos que confirmam a sua fé. Não se trata de arrogância, mas de viver conectado com a certeza de que você é capaz. Um ambiente de apoio é essencial. As palavras, atitudes e energias das pessoas ao seu redor podem acelerar ou atrasar seu progresso. Cercar-se de indivíduos que acreditam no crescimento, que vibram em otimismo e que respeitam os sonhos alheios, cria uma atmosfera fértil para a abundância florescer. Muitas vezes, a única coisa que falta não é habilidade ou inteligência, mas decisão. A prosperidade começa quando você escolhe não aceitar mais viver aquém do que merece. Essa escolha simples, mas poderosa, envia uma mensagem inequívoca ao universo. Estou pronto para receber mais. A dúvida é um dos maiores bloqueadores da manifestação. Quando você deseja algo, mas internamente questiona se é possível, está emitindo sinais contraditórios. O universo não responde ao que você pede de boca, mas ao que você acredita no coração. É por isso que fortalecer a fé é essencial. O julgamento dos outros pode ser um veneno silencioso. Sempre que você critica alguém por prosperar, está afirmando ao universo que não aprova essa realidade. Com isso, inconscientemente, bloqueia a mesma experiência em sua própria vida. Aplaudir o sucesso alheio é abrir portas para que esse sucesso também se aproxime de você. A generosidade é uma chave vibracional. Quando você doa, mesmo em pequenas quantias ou gestos, declara que confia no fluxo infinito da vida. Esse ato abre espaço para que mais recursos circulem. O medo fecha as portas. A generosidade expande. Bob Proctor dizia que não importa de onde você veio, mas sim a imagem que sustenta de si agora. Sua autoimagem é o filtro pelo qual a realidade é criada. Se você se vê como limitado, continuará vivendo limitações. Mas quando passa a se enxergar como alguém abundante, a vida responde na mesma frequência. A clareza é um poder silencioso. Quando você sabe exatamente o que deseja, o universo pode organizar as circunstâncias necessárias para que aquilo aconteça. A falta de clareza gera confusão, e confusão gera resultados dispersos. Definir objetivos claros é como acender um farol que guia suas ações. Muitas pessoas acreditam que precisam de condições perfeitas para começar. Bob Proctor mostrava que o segredo é começar agora, com o que tem, exatamente de onde está. O movimento gera energia, e a energia cria novas possibilidades. Esperar o momento ideal é permanecer estagnado. Prosperidade não é apenas sobre acumular bens, mas sobre expandir consciência. É aprender a servir, a compartilhar e a viver de forma que sua vida seja uma fonte de inspiração para os outros. Essa é a verdadeira riqueza, transformar sua própria evolução em luz que ilumina outras jornadas. Quando você transforma a gratidão em hábito, sua vibração muda. Agradecer pelo que já existe abre caminho para receber mais.
A gratidão é como uma frequência que informa ao universo que você reconhece o fluxo e está pronto para ampliá-lo. O medo de errar é o que paralisa a maioria, mas a falha não é inimiga, é professora. Cada tropeço traz uma lição que fortalece e amadurece sua jornada. Quem aprende a enxergar erros como parte natural do processo se torna imparável. A verdadeira liberdade está em poder usar os recursos com propósito. Dinheiro não é um fim, é um meio. Ele possibilita experiências, apoia causas e amplia sua capacidade de servir. Quando você o utiliza como ferramenta de expansão, sua presença se torna abençoada e multiplicadora. Bob ensinava que conhecimento sem aplicação não tem valor. Ler, estudar e ouvir mensagens de prosperidade só transformam quando colocados em prática. O poder não está apenas em acumular informações, mas em viver coerentemente com elas todos os dias. A vibração da paz interior é uma das mais magnéticas. Quando você para de lutar contra as circunstâncias e começa a vibrar aceitação e confiança, o universo se reorganiza ao seu favor. A paz cria espaço, e o espaço permite que a abundância entre. Cada palavra que você profere é uma semente lançada no campo da criação. Palavras de poder criam realidades de poder. Palavras de escassez reforçam limitações. É por isso que vigiar sua linguagem é vigiar seu futuro. No fundo, abundância é um estado de ser. Não é sobre ter mais, mas sobre sentir-se completo. Quando você vive com fé, alegria e propósito, o universo responde espelhando essa completude em forma de recursos, oportunidades e experiências transformadoras.